entre, porque ainda tem vaga. Espera aí que eu já vou compartilhar a aula. Tá? Então, ó, aguardo vocês aí do Instagram. Deixa eu só... Muito bem. Então, vamos começar. Então, só para me apresentar novamente, né? Hoje eu estou como conselheira, presidente da Comissão de Saúde, e vou trazer um pouquinho sobre o Covid, né? Que é o assunto do momento. Não tem como a gente pensar em trabalhar sem saber um pouco mais sobre o Covid. Então, a gente tem que pensar que Covid é um acrônimo que significa Coronavirus Disease, então doença do coronavírus. E por que 19? Por que Covid-19? Porque foi o ano dos primeiros casos em Wuhan, na China. Esses primeiros casos foram divulgados no final de dezembro de 2019. Então, por isso, Covid-19. E por que coronavírus, né? Porque se a gente pensar e olhar para o formato dele, a gente vai ver... Deixa eu só colocar um laser aqui, que eu acho que fica mais legal. Ele tem o formato de coroa, né? Pela semelhança do formato de coroa quando visto por um microscópio óptico. E a Organização Mundial de Saúde decretou em 11 de março de 2020 pandemia. Então, isso significa que no mundo inteiro esse vírus estava disseminado, correndo o risco das pessoas se contaminarem. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse tipo específico de coronavírus que estamos falando. Existem vários tipos de coronavírus, só que apenas 7 causam doenças em humanos. Então, nós temos esse 229E, esse aqui 0C43, NL63, HK11, mas os mais conhecidos e os mais importantes para a gente são SARS-CoV, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, que aconteceu no final de 2002 e 2003, primeiro aparecimento dele, também na China. MERS-CoV, que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, então também era um coronavírus, mas que nesse momento atuou somente no Oriente Médio, que foi em 2012. E em 2019, no final de 2019, nos deparamos com SARS-CoV-2, porque também é uma síndrome respiratória aguda grave, que é o vírus responsável pela Covid-19. E a gente tem que pensar nos sintomas. Então, sintomas temos vários, eu coloquei aqui do Ministério da Saúde, ainda marquei aqui a diferença entre os sintomas do coronavírus para um resfriado comum, para uma gripe, para tuberculose pulmonar. Por quê? Porque os sintomas iniciais, eles são inespecíficos. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma alergia respiratória, uma rinite, uma sinusite, se eu estou resfriado, se eu tenho uma gripe, os sintomas vão ser muito parecidos, né? Então, como que eu faço para suspeitar que eu estou com coronavírus? Então, só para vocês verem, a febre no coronavírus ela é comum, o cansaço às vezes, a tosse geralmente seca no início, né? Os espirros são raros, dores no corpo e mal-estar às vezes, coriza e nariz entupido raro, dor de garganta às vezes, diarreia raro, dor de cabeça, desculpa, às vezes, falta de ar às vezes, mas quando tem pode ser grave, né? Pode se agravar, emagrecimento ausente e sudorese noturna ausente. Por que eles colocaram esses sintomas aqui? Para poder comparar com essas outras doenças. Então, vamos pensar no Covid mesmo. Então, febre, tosse seca, isso aqui é uma coisa super importante para a gente pensar, que é a hipo ou ageusia, que é a diminuição ou ausência de paladar, e a hipo ou a anosmia, que é a dificuldade ou ausência de olfato. Isso vai estar presente em 70% dos casos. Vou falar um pouco mais sobre isso. O mal-estar, um cansaço, uma anedonia mesmo, dor de garganta, cefaleia, dispneia, coriza, espirro, hiporexia, então isso pode acontecer também. Sintomas gastrointestinais, então náusea, vômito, diarreia e até mesmo conjuntivite já foi relatada como um sintoma da Covid.
E a gente tem que pensar que a Sociedade Americana de Otorrinolaringologia, no início do ano, ela falou que em caso de presença de sintomas inespecíficos e hipoageusia e hipoanosmia, o risco de ser Covid é muito grande, esse indivíduo já tem que ser afastado e tem que ser testado. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção. Os sintomas simples, pode ser qualquer outra coisa, mas apareceu com ageusia e anosmia, é importante que seja feito o teste, porque o risco de ser coronavírus é muito grande. Então, para a gente pensar, eles são sintomas leves, algumas pessoas infectadas não terão nenhum sintoma. E isso que faz a doença ser mais perigosa, porque a taxa de contágio é altíssima. A gente vai falar sobre isso. E se eu posso estar infectada e não ter nenhum sintoma, quantas pessoas eu posso infectar, né? Então, a grande maioria se recupera sem nenhum tratamento específico, que é em torno de 80% das pessoas. Então, no máximo, vai tomar um analgésico para cefaleia, para dor de garganta, alguma coisa assim, mas não tem que tomar antibiótico, não tem que tomar nenhuma outra medicação específica. E uma minoria terá a forma moderada da doença, que vão ser os 20%. E essa forma moderada, na maioria das vezes, precisa de internação hospitalar. Desses 20%, nós temos dados que 5% necessita de UTI. E desses 5% que vão para a UTI, existe uma taxa de mortalidade de 40% a 60%. Então, é uma doença que realmente a mortalidade ela é pequena, não é uma mortalidade grande. Mas a gente vai ver que com o aumento da idade, essa mortalidade aumenta muito. E qual que é o problema dessa pandemia? Por que tem essa questão do isolamento? Se para 80% das pessoas não passa de uma gripe comum, de sintomas gripais, por que isso é tão perigoso? Porque se você pensar na população mundial, 20% sendo internada no hospital é muita coisa. Não temos leito de hospital para isso. E 5% precisar de leito de UTI, não temos respirador para isso. Então, quando eles pensam em taxa em ações como isolamento social, a ideia é que nem todo mundo se contamine no mesmo momento, para que sempre que alguém for contaminado, tenha leito disponível para ele na UTI, tenha um respirador disponível para ele. A gente sabe que para isso acabar, ou tem que chegar uma vacina logo, ou a grande maioria da população tem que se contaminar e passar por isso. Né? A gente prefere pensar na possibilidade da vacina, né? Que é muito melhor. Ninguém quer correr o risco de ter. Vai que eu estou nos 20%. Mas o que a gente quer é que, se por um acaso aconteça, que tenha leito hospitalar, tenha leito de UTI, tenha respirador para todo mundo. Porque a mortalidade é grande. Né? Então, dos 5% que vão para a UTI, 40% a 60% morrem. Necessidade de OT, que é intubação orotraqueal, é de 80% de mortalidade. Então, aquele paciente que está no 5%, que vai para a UTI e precisa da intubação orotraqueal, 80% morre. Então, quando a gente fala disso, aqui a mortalidade é muito alta. Né? Então, claro que é 80% de 5%. Mas se fosse alguém da sua família, se fosse 0,1%, já seria muito grave. Né? Então, por isso que a gente tem que se preocupar. E a gente tem... eu estava estudando bastante para poder preparar essa aula, então temos vários artigos que falam de média mundial que varia de 14 a 21, 22. Então, a gente pensa assim, em mais de 2 semanas, quase 3 semanas de internação em UTI. Então, é um leito que ele roda pouco, né? Tem pouca rotatividade de paciente, porque o paciente fica 3 semanas lá. Então, normalmente, outros pacientes que são críticos, graves, que ficam internados, a rotatividade é muito maior. Então, por mais que eu tenha poucos leitos, eu consigo atender vários pacientes no mês. Agora, se eu tenho poucos leitos, 5, 10 leitos, e eu só consigo atender, se eles ficam em média 3 semanas, eu vou atender 6, 7 pacientes se eu tiver 5 leitos. Né? Então, por isso que isso é tão preocupante. Então, só para a gente pensar na taxa de mortalidade por idade, quando eu tenho um paciente de 10 a 19 anos, a taxa de mortalidade é baixíssima, 0,2.
vocês vão ver que eu nem citei crianças mesmo, porque eu não achei taxa de mortalidade pediátrica, mas a gente sabe que ela é menor ainda. Então, de 10 a 19, 0,2%. De 20 a 29, 0,2%. De 30 a 39, 0,2%. Ou seja, até mais ou menos os 40 anos, você está mais tranquilo, o risco é menor, 0,2% de mortalidade. Acima dos 40 anos, isso já começa a aumentar. Então, isso dobra. Ó. De 40 a 49, 0,4%. 50 a 59, 1,3%. 60 a 69, 3,6%. 70 a 79, 8%. De 80 a 89, 4,8%, quase 15%. Então, é nisso que a gente pensa. Então, assim, quanto maior a faixa etária, quanto maior a idade, maior a mortalidade, o risco de mortalidade. E se a gente pensar, né, por que a Europa foi tão ruim, né, na Itália, que a gente ouviu falar, na Espanha também, por que morreram tantas pessoas lá? O que a gente consegue inferir, na verdade, o Covid, gente, é tudo tão novo que o que você lê hoje, tudo, por isso que tudo tem que ter data, porque o que você lê hoje, daqui a 2 meses, pode ser uma informação completamente diferente, né? Porque os estudos estão acontecendo ainda, né? Uma doença que começou em dezembro de 2019, então tem muito pouco tempo. Então, na Europa seriam, porque temos uma população mais idosa e muitos fumantes. Nos Estados Unidos, por conta das comorbidades, nos Estados Unidos eles são muito obesos, fumantes inveterados, estão hipertensos por conta da obesidade, sedentários. Então, a gente pensa o que eles conseguem, né, inferir que seriam essas comorbidades que estariam mais influenciando mais essa taxa de mortalidade. E no Brasil? O que a gente pode pensar no Brasil? Então, teve um estudo no Rio Grande do Sul pelo Ministério da Saúde e eles viram que 73% dos mortos tinham mais de 60 anos e que 73% pelo menos tinham um fator de risco. Então, imagina, por isso que os fatores de risco são tão sérios, né? Então, entre esses fatores de risco, a gente tinha a cardiopatia, o diabetes, a pneumopatia, a doença renal, a doença neurológica, a imunodepressão e a obesidade. Então, nos Estados Unidos, eles têm várias dessas comorbidades numa pessoa só. Aqui, a gente via que realmente o que está acontecendo, a maior taxa de mortalidade é em quem tem comorbidade. E a taxa de contágio, né? A literatura fala hoje em dia de 1 para 2,75. Sendo essa pessoa positiva, sintomática ou não. Então, aquilo que eu falei no comecinho. Mesmo eu não sendo sintomático, eu posso transmitir a doença. Por isso o risco, por isso que todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que passar álcool, né? Todo mundo tem que ter os cuidados todos de biossegurança. Então, a taxa de contágio é alta. Aqui eu trouxe para a gente, só para justificar um pouco por que eu escolhi esses 2 estados, né? Eu estou falando, representando o Crifono 6, e na 6ª região a gente representa tanto o Espírito Santo quanto Minas Gerais. Então, eu trouxe os dados desses 2 estados. Então, aqui no Espírito Santo, só para vocês verem, olha, esses dados eu peguei no dia 27, então 2 dias atrás, a gente tem 4,06 milhões de habitantes no Espírito Santo. Então, é um estado pequeno. Minas Gerais, temos 19,5 milhões de habitantes. Então, a gente tem quase 5 vezes mais o número de habitantes. Então, agora a gente vai falar em número total de confirmados. Então, no Espírito Santo, eles têm 77.201, tinham, né? Até o dia 27 às 7h19 da manhã. Aqui em Minas Gerais, 112 mil. Então, se a gente pensar, o número de Minas Gerais está maior, com certeza. Mas se você pensar na densidade demográfica, a gente tem 5 vezes mais a população. A quantidade, a taxa de contágio, de contaminação aqui em Minas Gerais está menor do que a do Espírito Santo. Óbitos, eles tiveram 2.411. Óbitos, nós tivemos 2.429. Bem variado, né? E... eu não lembro. Aqui está tão pequenininho, deixa eu ver. Eu acho que isso aqui são casos recuperados. Então, a gente tem 82.211 e aqui eles têm 58.019 casos.
Então, quais são as taxas do Espírito Santo? Isso aqui são dados tirados do Ministério da Saúde, tá? Então, casos por dia, o pico no Espírito Santo aparentemente foi agora em julho também, as taxas já estão caindo, então um alívio para quem é do Espírito Santo, né? Que coisa boa. E as mortes por dia também estão em queda. Então, né, a gente fica pensando no resto do país, em vários lugares que já estão abrindo, estão pensando em voltar à escola, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, está tudo fechado ainda, assim, cria uma angústia grande para a gente, mas quando a gente vê o que está acontecendo nos outros estados, vem uma esperança que isso vai parar, né? Vamos passar por isso. Então, aqui em Minas Gerais, uma das hipóteses da gente estar atrasado nisso é porque a gente teve um isolamento inicialmente precoce, mas a justificativa para o governo que o governo nos fornece é que precisava disso para poder adequar e adaptar os hospitais, né, todos os municípios em relação aos leitos de UTI, respirador. Não estamos aqui para julgar, eu estou simplesmente colocando fatos. Mas então o que a gente tem que casos por dia, teoricamente, tinham falado que dia 15 de julho teria sido o pico em Belo Horizonte. A gente não sabe porque ainda temos uma onda crescente, uma curva crescente aqui, mas em mortes por dia a gente já está entrando num platô. Hoje eu coordeno uma rede de hospitais, são 3 unidades. O que a gente vê nas nossas unidades é que os números estão diminuindo mesmo. Então, isso realmente nos traz um alívio. Então, trouxe para vocês alguns artigos, alguma literatura para a gente discutir um pouquinho, porque será que o Covid realmente é só uma síndrome respiratória? O que chamou a atenção nos casos da China foi a pneumonia, foi isso que despertou a atenção. Nossa, estava morrendo muita gente por pneumonia. Eles foram descobrir que tipo de pneumonia que era, o que era que estava causando isso. Então, sim, a síndrome respiratória é importante, mas ela não é única, não é só isso que acontece com os pacientes. Então, a gente sabe que existe uma síndrome inflamatória em todo o organismo. Então, no baço, a gente tem casos de sangramento, necrose focal. Na medula óssea, com redução do número de células, de eritróide, mieloide e megacariócito. No coração, lesões cardiovasculares primárias graves, com degeneração e necrose dos cardiomiócitos, vasculites, microtrombos, podendo levar ao infarto agudo do miocárdio. Eu não sei vocês, eu trabalho com disfagia, ronquiapneia, motricidade orofacial. Eu já tive paciente que provavelmente teve um infarto por conta do coronavírus. Eu já tive paciente que teve um AVC por conta do coronavírus. Já tive paciente que teve TEP, trombose pulmonar por conta do coronavírus. Então, o que a gente está vendo que o Covid é muito mais grave do que a gente imaginava, né? Então, no fígado, degeneração dos hepatócitos com possíveis microtrombos e fibrose intersticial. E no sistema nervoso central, que é uma das coisas que mais nos preocupa, porque pensando em linguagem, deglutição, é onde está o controle de tudo. Então, nós temos a digeusia, que a gente já falou, a alteração do paladar, a hiposmia, com a alteração do olfato, alterações neuropsicológicas, hiperemia e edema do parênquima cerebral com degeneração neuronal, encefalite e meningite, miopatia e neuropatia do doente crítico, além de possíveis síndromes neurológicas como Guillain-Barré. O Guillain-Barré tem sido falado, né, veio à tona como possível contaminação, possível desenvolvimento da doença por contaminação do coronavírus, e a gente sabe que a síndrome de Guillain-Barré ela vem após uma infecção virótica, então é muito comum a gente ver pacientes que tiveram Guillain-Barré pós Zika, né? Há um tempo atrás, isso veio muito na mídia. Guillain-Barré pós gastroenterite, né? E agora a possibilidade da gente ter o Guillain-Barré pós-Covid. Então, não basta já ter uma doença grave dessa, você ainda vai ter a possibilidade de desenvolver um Guillain-Barré. E aí, né? E a fonoaudiologia? Será que a gente pode falar que somos linha de frente? Vou falar para vocês, eu trabalho no hospital, eu trabalho na UTI, eu atendo na UTI Covid e digo que nós não somos
primeira linha. Nós somos linha de frente, sim, mas não estamos na primeira linha. Na primeira linha, com certeza, é a enfermagem, a fisioterapia e o médico, que eles lidam com intubação, com toda a programação do ventilador, com todos os procedimentos que significam vida ou morte desse paciente. Um paciente grave, crítico, que chegou no CTI e ele precisa sobreviver. Uma vez que esse paciente sobreviveu, ele chega para a gente. Então, sim, eu acredito, eu e Isabela, né, isso é uma opinião pessoal, que são segunda linha de sim dentro da UTI. Então, nós ajudamos sim a decanular esse paciente, a liberar a dieta via oral para esse paciente, a melhorar a coordenação pneumofonarticulatória, coordenação, deglutição, respiração, mas não estamos lá no primeiro. E a gente vai pensar que nós temos pacientes, quais são esses pacientes que chegam para a gente? Seja na UTI, seja na enfermaria, seja no domicílio, seja no ambulatório, né? Aqui no estado de Minas Gerais, a gente está discutindo como reabrir os ambulatórios, né? Não sei como está no resto do país, como está no Espírito Santo, mas, assim, é um questionamento. Aí, sim, esses pacientes vão chegar todos para a fonoaudiologia, e fonoaudiologia em todas as especialidades, né? Em todas as áreas de trabalho, não somente na disfagia, mas na disfagia, a gente recebe os pacientes moderados e graves. Então, a gente tem um paciente moderado, aquele que não foi intubado, que não precisou de intubação orotraqueal. Esse é um paciente que vai apresentar pneumonia, por isso que ele é considerado moderado, porque ele já tem uma dispneia, ele vai apresentar uma hipersecreção, e quando esses pacientes são secretivos, eles são secretivos, é muita secreção, né? Eles vão apresentar uma incoordenação, respiração e deglutição por conta dessa alteração respiratória. Então, a gente precisa coordenar porque a gente tem que pensar que os pacientes mais graves são aqueles com comorbidades, são aqueles mais idosos. Então, será que esse paciente já tinha uma disfagia prévia? Será que ele tinha uma pré-bifagia? Será que ele tinha uma pré-bifonia? Como será que era o estado basal desse paciente antes do COVID? Né? Então, isso é muito importante da gente pensar. Então, né, se ele tinha uma incoordenação, se ele tinha uma disfagia prévia, e como que está essa coordenação pneumofonarticulatória? No paciente grave, pós-IOT, pós-intubação orotraqueal, a gente tem dois casos. O paciente sem traqueostomia, aquele paciente que conseguiu com pronação, né? Ele ficou virado de barriga para baixo, para quem não conhece o termo pronar, é virado de barriga para baixo para poder drenar. Então, por prona, ou em alguns casos, em alguns estados, tem o capacete para VNI, né? Isso, infelizmente, não está disseminado, mas a gente sabe como que isso evita intubação e possíveis futuras lesões. Então, assim, esses pacientes que foram intubados, mas que não precisaram de traqueostomia, conseguiram ser extubados antes, né? Ou simplesmente com VNI. A gente tem que pensar. Esse é um paciente que pode apresentar disfonia. Será que houve lesão de prega vocal? Quanto tempo será que esse paciente ficou intubado? Então, o que a gente está vendo que esses pacientes eles têm longo período de tubo. Né? Se a gente pensa que eles ficam uma média de entre 14 e 22 dias na UTI, é mais ou menos esse o tempo de tubo que eles ficam, pelo menos 14 dias. Né? No hospital onde eu trabalho, eles com 2 semanas eles já fazem a traque, mas a gente sabe de instituições que realmente esperam para evitar uma traqueostomia. Então, o paciente fica 3 semanas intubado. Então, será que esse paciente vai ter uma disfonia como sequela? Será que ele vai ter disfagia? E no paciente grave, que também foi intubado e não conseguiu ser extubado, precisou da traqueostomia. Nesses casos, a gente tem que pensar na disfagia e na adaptação ou não da válvula de fala, né? Muito discutido, isso vem sendo discutido demais, assim, quando que a gente vai atuar com esses pacientes? Será que eu espero ele negativar? O que acontece? No hospital onde eu trabalho, o paciente, ele fez o exame e deu positivo, é um exame que ele faz. Ele não faz um segundo exame para ver se a carga viral baixou. Ele não faz outro exame para ver se ele negativou. Né? Então, a gente não tem essa possibilidade.
o que a gente discutiu? O que vem sendo discutido? A AMIB fez um documento importantíssimo, né? Temos várias instituições se pronunciando, e eu vou colocar aqui alguns desses links para vocês acessarem. O Conselho Federal, a AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia estão fazendo um papel sensacional nesse momento de pandemia em produzir documentos para nortear os profissionais, né, para a gente pensar mesmo que conduta tomar nesses casos. Então, as discussões ficam em torno de eu espero esse paciente negativar, se for possível, ou então eu espero pelo menos os 14 dias, que a gente sabe que é o maior período de possível contágio, ou a gente vem com a telefonoaudiologia e com a ajuda dos outros profissionais com esse paciente diariamente, querendo ou não. Então, eles já estão correndo risco, já estão na UTI com esses pacientes, ou no andar, né, ou em casa, porque é um paciente que já vai precisar desse atendimento. E a gente pede para o fisioterapeuta, principalmente, para ele desinsuflar o balonete primeiro, para ele nos dizer se esse paciente já está fora do catéter de alto fluxo, se ele já consegue ficar no catéter de baixo fluxo, se ele já está fora da ventilação mecânica, como que está a secreção e se ele já consegue insuflar o balonete, né? Porque a gente sabe que dentro da disfagia, 90% dos nossos procedimentos podem provocar aerossol. E o contágio é por aerossol. Então, todas essas medidas são para proteger o profissional, para evitar um contato desnecessário com o vírus, né? E a gente tem que pensar que nesses pacientes, seja no paciente grave que precisou ser entubado, está entubado, mas está alerta. A gente sabe que esses pacientes têm muito problema neurológico e eles ficam muito agitados, né? Então, muitos ficam sedados muito tempo. Mas a gente sabe que mesmo aqui, nesse paciente moderado, que está com uma incoordenação pneumofonoarticulatória, a gente pode usar comunicação alternativa para ele se comunicar, né? Imagina a angústia, o paciente está internado no hospital, ele está sozinho, sem contato com família, porque essa é a orientação para evitar a contaminação. Então, está sozinho, não consegue se expressar, não consegue dizer do que ele está sentindo, não consegue fazer perguntas, saber sobre o quadro dele, né? Então, a comunicação alternativa é muito importante nesses casos. E aqui na sexta região, vocês podem ter acesso ao documento só acessando o nosso site, que é o crefono6.org.br, junto com esse tanto de gente. Então, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, junto com o SUS, o Crefono 6, mais a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais a agência. Então, nós temos várias instituições que se uniram para produzir essa prancha de comunicação que foi feita pensando especificamente no paciente COVID, mas a gente sabe que prancha de comunicação deveria ser usada sempre no hospital, né, para facilitar essa comunicação. Então, aqui nós temos no site a disponibilização em PDF, tanto da prancha, onde aqui ele fala de sensações, ele consegue dizer como ele está sentindo e aqui ele consegue escrever o que ele está sentindo. Então, seja apontando as letras, seja o profissional, o familiar falando em qual linha está, para ele dizer e ir montando a palavra, mas ele tem uma forma de se comunicar. E aqui a gente tem um manual de orientação mesmo, de instrução de como usar, tá? Então, isso está disponível de forma gratuita no nosso site. Então, quem ainda não teve contato, baixe, imprima, plastifique, é super importante plastificar para poder limpar, mas realmente, eu acho que a prancha, por conta do Covid, veio para ficar. Se ela ainda não estava presente no hospital, agora mais do que nunca a gente vê a importância dela. Trouxe esse outro artigo, que foi o primeiro artigo que foi publicado falando sobre a fonoaudiologia, falando sobre disfagia e disfonia, né? Então, o que eles falaram? Então, só para vocês verem, deixa eu ver se tem aqui a data. Aqui só fala 2020, mas foi o primeiro, tá? Então, deve ter sido março, assim, bem no comecinho. Mas eu tenho um artigo, qualquer coisa, se alguém tiver interesse, depois eu posso disponibilizar. Então, o que eles viram? Que nessa fase da pandemia,
todos os pacientes devem ser considerados como potencialmente infectados. O que isso quer dizer? Eu tenho que me paramentar para atender um paciente disfágico, tá, gente? Que fique bem claro. Para atender o paciente disfágico, onde a chance dele tossir, seja voluntariamente, ou seja, de forma reflexa, é muito grande, eu preciso me paramentar pensando que ele é um paciente contaminado. E a escolha dos EPIs depende muito mais do tipo de procedimento do que do status do paciente de positivo ou suspeito. Exatamente, não importa se ele é positivo ou suspeito. Dependendo do que eu vou fazer com ele, eu preciso me paramentar como tal. São procedimentos particularmente de alto risco de contaminação. Manejo da disfagia e disfonia recente. Ou seja, é tudo que a gente faz assim, né? Então, nos casos em que são considerados possíveis e úteis, deve-se dar preferência pelas teleconsultas de avaliações presenciais ou sessões de reabilitação. Esse último deve ser mantido apenas as sessões de reabilitação, né, em poucas situações selecionadas, após discussão em equipe ou de acordo com as diretrizes fornecidas pelas autoridades de saúde. Então, é exatamente aquilo que eu falei. Se possível, telesaúde, a gente pode fazer uma triagem por telefone, né? E eu pergunto como que tá, se ele tosse durante a alimentação, como que tá a voz dele, né? Então, a gente pode fazer isso por telefone para saber como o paciente está. Dependendo, se ele falhar na triagem, aí sim ele pode ser escolhido para avaliação ou não. E a gente precisa aqui muito dessa discussão de equipe, conversar com a equipe de enfermagem, a equipe médica e a equipe da fisioterapia para entender como está esse paciente, para não nos expormos à toa. Nesse outro artigo aqui de abril, por isso que eu acredito que o outro tenha sido de abril também, isso aqui foi uma publicação um guia, né, da Associação de Fonoaudiólogos da Austrália sobre os atendimentos durante a pandemia do Covid. Então, o que eles falaram? Que nesse momento, esses procedimentos são considerados potencialmente geradores de aerossóis. Avaliação clínica da deglutição, avaliação clínica da linguagem pela proximidade e função motor oral, né? A gente tem que chegar pertinho do paciente. A realização do videodeglutograma, a realização da videoendoscopia da deglutição. Lembrando que em alguns países o fonoaudiólogo pode fazer esse procedimento sozinho, não é feito somente pelo otorrino, pode ser feito somente pelo fonoaudiólogo, né? Só que aqui no Brasil a gente tem vários casos que é o otorrino e o fonoaudiólogo, então a VED também entra aí. A avaliação e acompanhamento das refeições, a medida de pico de fluxo de tosse. A medida de pico de fluxo de tosse, para quem não sabe, a gente pede o paciente para tossir e a gente vê quanto de volume de ar que esse paciente tem no pulmão para tossir. Então, é muito usado, né, na avaliação de disfagia. Então, imagina, se eu tenho que pedir o paciente para tossir, o risco é gigantesco. Cuidados e manejo da laringectomia. Então, a gente sabe que nos pacientes com laringectomia total, né, adaptação de prótese vocal, inspeção do estômago aberto, avaliação da disfagia e da linguagem, devido ao risco de tosse por conta desse estômago aberto, o laringectomizado total, ele fica aberto, né? Então, o risco é muito grande. Na reabilitação e no manuseio da traqueostomia, seja na ventilação mecânica ou não. No procedimento da aspiração, é um dos maiores, né? Nos testes com válvula de fala, na avaliação da disfagia ou linguagem em pacientes em ventilação não invasiva, no caso de oxigênio-terapia por catéter nasal de alto fluxo, na máscara facial, em pacientes com dificuldade no controle de saliva, que seja por cialoestase ou cialorreia, ou que seja, mas que há um acúmulo de saliva em cavidade oral desse paciente, ou pacientes que apresentam alteração comportamental, de angústia, que ficam chorando ou gritando, né? Pacientes que têm um cognitivo alterado. Todas essas situações são consideradas geradoras de aerossóis. Me conta, o que se faz que não gera aerossol? Né? O fonoaudiólogo que trabalha com paciente neurológico, que trabalha com disfagia ou com linguagem, ele vai se deparar com todos esses riscos, com todos esses procedimentos, né? Então, por isso que nós temos que nos cuidar. Nesse outro artigo, agora um artigo nacional, sensacional, né? Nós tivemos
eu fiz uma pesquisa, eu tenho medo de estar cometendo algum erro e uma injustiça, mas eu achei 2 artigos nacionais que me orgulha muito, mostrando que eu tenho certeza que tem muitos estudos em andamento, mas eu achei apenas 2 publicações, mas mostrando como que o Brasil está aí nas pesquisas, né? E estamos mostrando o que a gente faz. Então, aqui, resultados preliminares, né, de um estudo clínico de avaliação da performance e segurança da deglutição no paciente crítico do Covid-19. Então, o que elas viram? Foi um estudo comparando os pacientes internados na UTI, pós-intubação orotraqueal. Tanto Covid, um N aqui grande, de 101 pacientes, com pacientes críticos, que são os pacientes de UTI não Covid, um N de 150. Então, tem que as amostras são bem parecidas, bem pareadas. Os pacientes COVID, eles ficaram mais dias intubados, aquilo que a gente falou. Então, aqui nesse estudo, os pacientes na instituição que elas avaliaram, elas viram que os pacientes COVID tinham uma média de 8,8 dias de intubação contra 6,1 dias dos pacientes críticos não COVID. Só que os pacientes COVID apresentaram maiores taxas de alterações neurológicas. Aquilo que eu falei, eles ficam muito alterados, muito agitados. Maiores taxas também de diabetes, de hipertensão, né, de pressão arterial mais alta, sendo que os pacientes críticos apresentaram mais alterações pulmonares. Olha que coisa, né? A gente acabou de falar que achava que antes se imaginava que Covid era só pneumonia, e aqui a gente viu que na instituição onde elas fizeram a pesquisa, os pacientes críticos não Covid apresentaram mais alterações pulmonares. E elas avaliaram a disfagia pela escala de Asha-Nomes, e o que eles viram? Que nos pacientes COVID, 20% estava entre 1 a 3 na classificação, na escala da Asha-Nomes. Isso significa o quê? Que são pacientes que ainda precisam de nutrição enteral. 54% entre 4 e 5 já está com uma via oral exclusiva, mas ainda com poucas consistências liberadas. 70% entre 6 e 7. Dieta praticamente livre, liberada, dieta branda a livre, após a alta da UTI. E que foram realizados apenas 2,9, 3 sessões com esses pacientes. Então, foram pacientes que elas conseguiram evoluir da alta com 3 sessões. E o que elas viram? Que nos pacientes críticos internados na UTI não COVID, 40% estava entre a Asha-Nomes 1 e 3, ou seja, mais pacientes não COVID precisavam de dieta enteral. 26%, aí aqui já um número menor, entre 4 e 5, que já tem dieta via oral exclusiva, mas ainda com poucas, 1 ou 2 consistências liberadas. E 52%, 6 e 7. Ou seja, menor taxa de paciente que saiu com dieta livre, né? Então, aqui a gente tinha 70% e nos não-Covid a gente teve 52%. E uma média de 10,5 sessões por paciente para essa alta. A gente pode inferir várias coisas aqui, né? Primeiro que é um estudo preliminar. Será que esses pacientes COVID, eles foram atendidos em menor número de sessões porque pensou-se mais antes de atender esses pacientes, né? Discutiu mais com a equipe, fez alguma coisa? Ou será que não? Que eram pacientes que, apesar do maior tempo de intubação, eles tinham sequelas menores em relação à disfagia, né? Então, isso tudo nos coloca para pensar. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Isso aqui é o segundo artigo que eu falei, publicado no CODAS, com a pandemia do coronavírus, Covid-19, o que os fonoaudiólogos devem saber. Então, esses 2 artigos eu acho super importante que todo fonoaudiólogo leia. Então, ela fala, né, que em 22, até já citei essa informação mais cedo, em 22 de março, a Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço publicou informações sugerindo que a anosmia, a hiposmia e a digeusia, na ausência de outras doenças respiratórias, ou seja, na ausência de rinite, de sinusite, de qualquer outra doença respiratória específica, são possíveis sinais de infecção por Covid-19.
e justifica o isolamento e teste desses indivíduos. Vou contar para vocês uma questão pessoal. Eu tive Covid e foi exatamente isso. Comecei com sintomas gripais muito leves. No quarto dia, eu acordei com ageusia e, assim, o olfato, gente, é a coisa que mais chama atenção, porque, assim, é zero olfato. E vou completar um mês de contágio, né? Foi por volta do dia 2 de julho, pelas minhas contas. Então, já estamos no dia 29 e eu continuo com zero olfato. E a única coisa que me fez despertar, eu tenho rinite, tenho sinusite, sou alérgica, e a única coisa que me fez despertar para a possibilidade de ser Covid foi a ausência de olfato e paladar. Fui lá, fiz o swab positivo, né? Nós, profissionais de saúde, sabermos que a maioria das pessoas são assintomáticas. Então, você pode até mesmo não ter sintoma nenhum. Então, percebeu, não tem sintoma nenhum gripal, percebeu que não tá sentindo, não tem olfato, não tem paladar ou diminuição deles, faça o teste que você pode estar positivado, né? E falando que a síndrome da insuficiência respiratória aguda é uma complicação da Covid-19, mais comum em idosos com baixa imunidade e associação de comorbidades, a hipertensão, o diabetes, a doença arterial coronariana, bronquite, alterações isquêmicas do sistema nervoso central e doença de Parkinson. É aquilo que eu falei, assim, por que a mortalidade é maior entre os idosos? Provavelmente por conta desse tanto de comorbidade que eles apresentam, né? Porque se eu tenho um adulto jovem com comorbidade, o risco dele, a taxa de mortalidade dele também aumenta, né? E a gente sabe que a presbifagia, a intubação prolongada e possíveis comprometimentos pulmonares são fatores de risco para o desenvolvimento da disfagia nesse grupo. Na minha experiência pessoal, na instituição onde eu trabalho, os pacientes estão menos disfágicos do que eu imaginava, com um grau de disfagia menor, até mesmo com um grau de disfonia menor do que eu imaginava pelo tempo de intubação que eles tiveram. Então, eu fico comparando o artigo que eu acabei de mostrar para vocês com essa minha experiência e pensar assim, tudo bem, que eu não trabalho no SUS, meu N de pacientes é um N pequeno, né, é uma instituição particular, não é um hospital referência de Covid, mas será que as sequelas são menores do que a gente imaginava? Desculpa. Se abuso vocal não é Covid. No dia 18 de abril de 2020, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia publicou o primeiro, né, o direcionamento científico da atuação fonoaudiológica em pacientes disfágicos com suspeita ou confirmação de Covid-19. Tem o link no Instagram e na página da sociedade, super importante, que quem ainda não teve acesso ao documento, que baixe, né? E o que foi mais legal? Eles reuniram tudo que havia saído até tal data, até o dia 18 de abril, tudo que havia saído sobre Covid e fonoaudiologia e colocaram tudo no mesmo documento. Então, a gente tem acesso aos links, aos documentos. Então, eles colocaram o que a sociedade falou, o que a Anvisa colocou, o que a ASHA, que é a Sociedade Americana de Fonoaudiologia, colocou, o que a AMIB colocou, que é a Sociedade, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o que o Conselho Federal de Fonoaudiologia publicou, e aqui a gente tem a atuação da fono na pandemia, sobre a suspensão dos atendimentos presenciais, sobre o teleatendimento, e nessa época ainda não tinha sido, o Conselho Federal de Fonoaudiologia ainda não tinha publicado a questão dos atendimentos ambulatoriais, dos atendimentos em hospitalares e em instituição de longa permanência e consultório, né? Então, por isso que isso não está incluído aqui. O que a ENTUC, que é o Colégio de Cirurgiões, Colégio Real de Cirurgiões de Traqueostomia da Inglaterra. O que o Ministério da Saúde publicou, falando sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, sobre a saúde da criança e o aleitamento materno, sobre os fluxos de manejo clínico para diferentes perfis de pacientes. O que a NSH, que é da Inglaterra,
publicou sobre o Covid, o que mais uma vez esse colégio real de fonoaudiólogo do Reino Unido publicou, o que a Braskem publicou, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, com contribuição da fonoaudiologia nesse documento, e o que a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou. Então, por que esse documento é tão importante para a gente? Porque eles reuniram tudo lá. Então, eu não preciso ficar buscando em vários lugares as informações, eu tenho todas as informações necessárias até essa data lá. E agora, no dia 19 de julho, foi publicado o segundo direcionamento científico com atuação fonoaudiológica em disfagia na pandemia Covid-19. Eu sugiro fortemente que quem atenda disfagia, quem trabalha com disfagia, baixe esse documento, porque ele traz para a gente os artigos comentados, com o link do artigo original. Para os fonoaudiólogos que não dominam o inglês, né? Todos esses artigos são escritos em inglês, então que não dominam a leitura do inglês, eles tiveram a ideia sensacional de trazer o artigo comentado. Então, lá tem um resumo, ele explica o artigo e fala sobre o resultado desse artigo, da conclusão desse artigo. Então, foi sensacional. Então, eu realmente sugiro que vocês acessem. Então, o que eu preparei para hoje foi isso. Eu queria convidar vocês para se inscreverem em todos os canais de comunicação do Crefono 6, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram. Esse é o nosso site. Eu vou finalizar minha apresentação para a gente poder discutir. Pessoal, pode enviar as perguntas aqui no chat, que eu estou acompanhando. Tem uma pergunta aqui para trás, Bela, eu já vou falar com você de uma vez. É da Júlia Santos. Isabela, como você, eu acho que deve ser está fazendo, porque saiu uma linha de digitação aqui. A avaliação desses pacientes usando máscara, face shield e paramentação. Tenho tido muitos pacientes com deficiência auditiva, com déficit cognitivo prévios, que têm muita dificuldade em seguir os comandos. Desculpa, gente. Os comandos da avaliação sem a pista visual. Como tem sido sua experiência? Consegue ver alguma opção? Pergunta da Júlia. Então, Júlia, o Conselho, junto com a Anvisa e todas as outras instituições, eles falaram que não podemos usar máscara transparente, porque são máscaras caseiras. Existe um estudo de uma máscara nos Estados Unidos que já foi aprovada pelo FDA, que ela é toda transparente, mas que ela tem um potencial de respirabilidade bom. Porque o que acontece com essas máscaras transparentes? Elas são de plástico, então a gente não respira, consequentemente ela embaça, então cansa demais o profissional ou a pessoa que está usando a máscara. Como embaça, a outra pessoa não consegue ver, e se você deixa ela aberta do lado, não está filtrando nada. Então, o risco é muito grande. Então, o que a gente faz com esses pacientes? Agora, pensando num atendimento, esse paciente vai ter um acompanhante, um cuidador. Muitas vezes, quando o paciente tem a deficiência auditiva, eu descrevo o exercício, ou a manobra, ou a orientação para o cuidador e peço para ele falar. Pensando que esse cuidador é um familiar, é alguém que está com ele mais próximo, que pode sim, porque não é profissional de saúde, usar uma máscara caseira de pano, onde a respirabilidade e também a questão do som é muito melhor, porque nós no Crefono 6 até publicamos há um tempo atrás como que essas máscaras, principalmente a N95, ela altera a reprodução do som, né? Fica muito mais baixo, realmente fica muito mais difícil para os nossos idosos e deficientes auditivos durante a comunicação, mas eu uso muitas vezes o meio do acompanhante. Caso isso seja impossível, eu me distancio muito desse paciente, pelo menos 2 metros, junto com o face shield, porque nos pacientes com disfagia a gente vai usar o face shield, ou pelo menos o óculos. Então, diante da presença do face shield, eu me distancio, tiro a máscara, faço o movimento, dou a orientação
coloco a máscara e me aproximo do paciente novamente. Não é fácil, gente. Não tô falando que é fácil. É um tal de tira máscara, põe máscara. A gente sabe que é na desparamentação que o nosso risco de contaminação é maior. A gente sabe da dificuldade, mas é o momento. É uma pandemia, né? A gente tem que se adaptar com o que tem, né? Então, infelizmente, é isso que eu posso te falar. Tem mais pergunta aqui. Deixa eu chegar aqui. Enquanto vocês estão discutindo aí, eu estou fazendo o check-in de vocês para mandar o certificado. Camila Almeida. Camila está perguntando assim, Bela, parabéns pela aula e que ela ficou comovida. Algum relato de que a laser terapia pode reverter as alterações olfativas e gustativas pós-Covid? Eu estava louca por essa pergunta. Essa é uma pessoal. Eu estou há quase 30 dias sem olfato. Meu paladar é só para doce e salgado. Então, gente, não tem nada publicado, né? Nada publicado. E a gente nem sabe se vai ter, porque você teria que tratar uma pessoa com nada e outra fazendo laser. É complicado isso. Mas eu andei conversando. Conversei hoje com a Tatiana Chaves, fonoaudióloga Tatiana Chaves, que é uma referência em laser terapia nacional. Muito boa mesmo, muito estudiosa. E fazendo pergunta pessoal, eu falei assim, e aí, o que eu faço? O que você acha? Em relação ao olfato, o que a gente conversou é que poderia sim ser usado, mas como tudo é tão novo, tão experimental, é difícil falar que isso vai ajudar ou não pelo tempo que já tem. Alguns artigos falam de 60 a 90 dias para retorno do olfato do paladar. Então, realmente é muito tempo. A gente teria que pegar alguém assim, primeira coisa que é super importante, esse paciente não pode ter carga viral. Esse paciente, para ser usado laser, ele já tem que estar negativado. Então, se você for pensar em usar laser, qualquer que seja, para que seja, qual o objetivo, você tem que pensar que esse paciente tem que estar negativado. Então, antes de 14 dias, nunca, jamais. Após os 14 dias, é uma inferência que a sociedade científica faz, é que após os 14 dias, sua carga viral já esteja muito baixa. Difícil, né? Eu conheço poucas pessoas que fizeram um exame de carga viral após os 14 dias só para ter certeza. Até porque os convênios não cobrem, né? Então, isso é uma questão complicada hoje, são exames caros. Né? Então, eu, por exemplo, não fiz, mas como eu já tenho 27 dias, eu acredito que eu não tenho mais. Porque não tenho sintoma nenhum, eu realmente fiquei só com isso. Então, eu vou começar a fazer. Eu conto para vocês depois. Mas, em discussão com a Tatiana, ela acredita que seja possível sim, tá? Não tô te ouvindo. É porque eu desligo para não dar interferência e esqueço de voltar. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Sara Loureiro, excelente aula, Isabela. Tenho a mesma impressão, na verdade é um comentário, tenho a mesma impressão que você quanto ao grau de disfagia pós-extubação nesses pacientes COVID. Tem mais dúvida aqui para baixo, Bela. A Mara está falando assim, nos atendimentos ambulatoriais para o público que não apresenta COVID-19, quais as orientações sobre os EPIs e higienização dos materiais e ambiente? Gente, eu vou pedir para você ler a resolução do conselho, que eu ajudei na formulação. Então, nós temos temos 2 resoluções do conselho que falam sobre isso. E na semana passada, não, há 10 dias atrás, né? Que dia que foi a publicação do Manual de Biossegurança, Isa? Semana passada. Semana passada, né? Foi no início da semana. Na semana passada, o Conselho Federal de Fonoaudiologia publicou um manual de biossegurança. Então, assim, é muito importante que vocês acessem esses documentos do Conselho. Lá descreve tudo, qual produto, como fazer entre um paciente e outro, né? Então, para eu não correr o risco de fazer uma coisa, né, de dar alguma informação errada, eu sugiro que vocês busquem os documentos.
No site do Crefano 6 e no site do Conselho Federal, vocês têm acesso a essas resoluções e ao manual, tá? Mais dúvidas, pessoal? Essa foi a última que mandou aqui. Se alguém ainda tiver, a gente tem uns minutinhos finais aqui, se alguém tiver alguma dúvida para enviar. Enquanto vocês pensam aí, se tem dúvida, todo mundo que enviou o nome e o e-mail aqui no chat vai receber. Eu já fiz o check-in, já está tudo confirmado, inclusive os que não estavam inscritos. Então, vocês aproveitam esses 2 minutinhos aí de finalização para enviar. Quem ainda não enviou, não precisa mandar de novo. Se você já enviou, tá garantido aqui. Eu já fiz o seu check-in, você vai receber o certificado. Ô, Isa, eu fiquei preocupada que eu vi que algumas pessoas falaram que o áudio estava muito baixo. Como na hora que eu começo a apresentação eu perco o chat, eu não consigo ver nada, eu até fiquei olhando no celular em alguns momentos. Se alguém tiver alguma questão, eu vou anotar no chat, vou anotar o meu e-mail. E se alguém precisar, perdeu alguma informação, isso aí. Eu peço desculpas por isso. Tá, então o meu e-mail tá no... Tá aqui, ó.